A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 29 de março de 2020. Estamos aqui para mais um momento de nós meditarmos na Palavra de Deus. Então, você que está acessando, você que está juntamente conosco, seja muito bem-vindo, que a mão de Deus seja sobre a sua vida e que a graça do Senhor te abençoe grandemente. Amém? Então que você possa compartilhar conosco desse momento que nós estaremos passando aqui, meditando na Palavra de Deus. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui conosco para poder também nos ajudar nesta aula da nossa EBD, o presbítero José Cláudio, nosso amigo, nosso irmão, dirigente, tá? Dirigente da Assembleia de Deus, a nossa igreja, a congregação ali em Abarracamento. Eu sempre falo, igreja mãe, né? Aonde tudo começou, aonde cresceu esse campo. Então, nosso amado irmão estará conosco também, nos ajudando nesse desenrolar da escola. Então, agora eu deixo para ele fazer as considerações, ele que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Estamos aí neste domingo encerrando, a nossa escola dominical desse trimestre, falando aí de um assunto muito importante, que é sobre família, Deus, igreja. E nessa lição de hoje que iremos estar encerrando, vamos falar um pouquinho mais aí sobre isso aí, e tenho certeza que com a graça de Deus seremos abençoados aí para mais um estudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Então vamos iniciar, vamos orar. Seja muito bem-vindo você que está aqui conosco, amém? E nós contamos com a sua ajuda ali para poder nos estar juntamente conosco estudando a palavra, não é? Estudando aí este momento que vai ser de muita valia, vai ser muito importante para cada um de nós. Muito obrigado. Você que está aí acessando, obrigado Isabela, obrigado Dulcineia, seja muito bem-vindo, convide outros para poder estar conosco. Aonde você está, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe. Lembrando, irmãos, aos irmãos do campo, não é? Igrejas filiadas, congregações, estamos no propósito, segundo o nosso pastor, desde a 0 hora, de meia-noite, até ao meio-dia estamos num propósito, num jejum, para que Deus sare a nossa nação. Amém? Esse é o propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor e ele passou para nós. Então estamos neste propósito para poder adorar ao nome do Senhor. Então você que está aí no seu jejum completo, no seu jejum parcial, seja da forma que você orou a Deus, da forma que você apresentou ao Senhor, que você possa estar orando pela nossa nação, estar entregando tudo nas mãos do Senhor e ao meio-dia, às 12 horas, estaremos entregando o nosso propósito a Deus. Eu tenho certeza que Deus já está movendo a sua mão. Amém? Glória a Deus. Está conosco também a minha esposa, a missionária Patrícia, está lá atrás, tchauzinho. Sonoplasta, o Paulo Lucas, daqui a pouco ele vai chegar aqui, tá? Ele vai estar nos ajudando lá no momento dos hinos, fundo musical, tudo isso. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. E seja bem-vindo a esta última lição da EBD que fala sobre família. Oremos ao Senhor. Amantíssimo e eterno Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, neste momento, diante da tua presença, Senhor, aonde este lugar, Pai, passa a ser, ó Pai, ó Deus, habitar da tua presença permanente, Senhor, e um lugar onde expressamos, ó Pai, alegria e adoração ao Senhor. Toma, Senhor amado, as nossas vidas nas tuas mãos, queira nos abençoar, Senhor, de maneira, ó Pai, sublime, de maneira tremenda, Senhor, para que através de nós possamos ser, Senhor, sim, nesta manhã canal de bênçãos
para aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que a tua igreja seja impactada com o estudo da tua palavra nesta manhã, Senhor. Estamos encerrando, Senhor, fechando o trimestre da escola dominical. E nós já queremos pedir, Senhor, que nos dê a sabedoria do alto para que possamos falar não aquilo, Senhor, que nós, ó Pai, queremos, mas aquilo que o Senhor quer, ó Pai, falar à tua igreja e revelar aos teus filhos. Abençoa desde já aqueles que estão nos assistindo, que ainda vão, Senhor, se unir a nós, e que a tua bênção seja sobre cada um e também sobre nós neste momento. É o que nós pedimos ao Senhor, e nos dá orientação, Senhor, aleluia, esclarecimento de tudo, Pai, as revelações do céu, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. O hino 244, sugerido da nossa lição. Glória a Deus. Quero ler para você a nossa lição número 13, tá? Da nossa revista, tá? Sobre família. A família natural, segundo os valores e princípios cristãos. Instituição idealizada por Deus para a perpetuação de relacionamentos harmoniosos e uma igreja sadia. Tá? Esta lição comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira, a qual também nós mandamos um abraço na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Pedro Batista, e o nosso vice-presidente, pastor Benedito Alves. Deus abençoe aos amados irmãos. Lição 13, relacionamentos do cristão, Deus e a família. Então, que Deus te abençoe. Tem a sua harpa? Abre ela, hino 244, vamos louvar ao Senhor. Amém. Louvai a Jesus. Vamos lá, queridos. Pode ir. Glória a Jesus. Louvai a Jesus amoroso. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou poderoso, que veio livrar da prisão, um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou vosso guia no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou salvação. Então louve ao nome do Senhor. Glória a Deus. Só Ele pode te trazer esperança e paz. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei, Senhor, Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencer com Jesus pela fé. Ao meu Senhor,
Aleluia, Amém. Jesus, louvado seja Glória a Deus. Aleluia. 254, irmãos. Mais perto de Jesus. 254. Continuamos a te convidar a estar conosco para esse momento de adoração ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. 254. Seja todos bem-vindos. Débora, Deus te abençoe. Amém. No nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vinda aí. Glória a Deus. 254. Mais profundo no amor de Cristo eu desejo estar. Mais humilde no meu ser eu quero sempre aqui andar. Mais perto de Jesus eu quero aqui viver. Mais santo meu Jesus eu desejo sempre ser. Mais profunda a tua vontade quero conhecer. Até que minha vida por inteiro mostre o teu ser. Mais perto de Jesus eu quero aqui viver. Mais santo meu Jesus eu desejo sempre ser. Mais profundo como não importa, pois eu quero estar no teu divinal amor firmado para fruto dar. Mais perto de Jesus eu quero aqui viver. Mais santo meu Jesus eu desejo sempre ser. Mais profundo dia após dia quero eu estar. Até que o alvo mestre que me faça breve alcançar. Mais perto de Jesus eu quero aqui viver. Mais santo meu Jesus eu desejo sempre ser. Aleluia. Deus te abençoe. Amém? No nome de Jesus. A nossa lição número 13. Glória a Jesus. Glória a Deus. Relacionamentos do cristão, Deus e a família. Vamos estar fazendo a leitura. Depois o presbítero José Cláudio também vai estar interagindo juntamente com os irmãos. Mas que todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nosso textual diz o seguinte: quem ama o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, verso 37. A verdade aplicada diz o seguinte: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Amém? Os nossos objetivos da lição é explicar os níveis de relacionamentos de Jesus, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família e enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Você que não tem a sua lição, mas a nossa lição ela está baseada no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, versículo 51, no capítulo 12, versículos 52 e 53, e no capítulo 14, versículo 26. Lucas 2, 51. E desceu com eles
e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Lucas 12, 52 e 53. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, estamos aí nessa lição de número 13, encerrando esse trimestre. Uma revista inspiradora, né, abençoada aí, foi o nosso pastor presidente, né, nosso bispo Abel Ferreira, que veio falando sobre família. Nós já vimos aí em outras revistas também falando sobre família, mas essa lição foi dada a ele, talvez num momento bom, não sei, mas o Deus que nós servimos, Ele conhece o amanhã, né? E Ele sabia que nós passaríamos por esse momento em que estamos vivendo, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Um momento de aflição, um momento de dificuldade, onde estamos todos aí reclusos nos nossos lares, e justamente aonde nós temos que estar primeiramente buscando a Deus e ao lado da nossa família. Então, irmãos, verdadeiramente o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Me lembro bem que durante esse trimestre ali na nossa igreja em abarracamento, falamos muito sobre culto doméstico, né? Essa lição nos deu base para isso. E era algo que estava esquecido no nosso meio, mas a adoração a Deus, o louvor ao Senhor, ele tem que começar dentro do nosso lar. Amém. E às vezes é muito fácil você pregar a palavra de Deus, você falar, você estudar um texto bíblico, você ir para um púlpito, você falar da palavra de Deus. Agora, eu quero ver você viver a palavra de Deus. Então, essa lição, essa revista, ela nos trouxe isso, né? Viver a palavra de Deus dentro do nosso lar, com a nossa família, dedicar a Deus em primeiro lugar, isso sempre, né? Nossa lição hoje vai falar sobre isso, mas também não esquecer da nossa família, né? Nós temos que ser um exemplo não só na igreja, né? Como bons servos do Senhor, mas também temos que ser bons exemplos dentro do nosso lar, para os nossos filhos, nossos pais, né? Para os nossos cônjuges. E essa revista nos traz essa reflexão. Estamos encerrando esse trimestre, essa revista, mas que possamos guardar essa revista como um livro de cabeceira, para que sempre que a gente tiver um problema familiar, ou então uma frieza dentro do nosso lar, que possamos estar aqui buscando dentro dessas lições um aprendizado, porque a escola dominical é para isso, um aprendizado para a vida, não só para a igreja, mas sim para a vida, o dia a dia. Lição 13, né? Como o nosso irmão já leu aqui, o título vem falando sobre relacionamento do cristão, Deus e família. E quando nós falamos da palavra relacionamento, o que nos vem à mente? Afeto,
confiança, dedicação, né? São princípios fundamentais para um relacionamento, né? E não só um relacionamento dentro da nossa casa, mas principalmente com Deus, né? Dedicação às coisas do Senhor, né? Confiança em Deus. É assim que é um relacionamento, né? Você confia no Senhor e Ele cuida de você, cuida da sua família, né? Você se dedica à obra de Deus, você busca o Senhor em primeiro lugar e em contrapartida Deus vem com as suas mãos estendidas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. É assim, porque nós servimos a um Deus bondoso e Ele tem prazer em nos abençoar. Mas para isso nós temos que seguir o que diz a tua palavra. Nós não podemos fugir ao que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar. Então, vamos falar um pouco sobre isso nessa lição. A nossa verdade aplicada, ela vem nos falando que é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, sem dúvida, mas priorizando o relacionamento com Deus. O que ele quer dizer com isso? Não adianta você ser um bom funcionário no seu trabalho, você ser um exemplo de funcionário no seu trabalho, você é o melhor, você é o destaque no seu trabalho. Não adianta você ser um bom pai de família, você é um bom pai de família, você cuida da sua família, tudo bem. Mas se tudo que você fizer na sua vida secular, você deixar Deus em segundo lugar, de nada presta, de nada adianta, né? Porque a prioridade do cristão, mas nós estamos aqui falando não só para os cristãos, a prioridade do ser humano, estamos falando aqui com o ser humano, né? Tem que ser Deus. A prioridade tem que ser Deus em tudo na sua vida. Tudo que você for fazer, busque o Senhor em primeiro lugar. Pergunte ao Senhor: Senhor, eu quero isso, mas primeiramente eu quero que seja feita a tua vontade. Jesus foi assim no Getsemane. Jesus estava ali antes da crucificação, né? A crucificação de Jesus começou, eu acredito que fosse ali, que seja ali no Getsemane, onde ele chorou o Senhor, e onde ali ele suou sangue, saiu sangue dos seus poros. E ele falou com o Senhor: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feito primeiramente a tua vontade. Então, que na nossa vida seja feita primeiramente a vontade do Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar. Amém? Abrindo aqui também um parênteses, né? Que, como diz o mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, mas também a gente tem que, como nosso irmão bem disse aqui no princípio, Deus deve ser o número 1, deve ocupar o primeiro lugar. E nós devemos ser exemplo. Mas também não podemos jamais, Deus não quer isso, que você apenas se dedique só à obra ou só a Deus, se esqueça da sua família, se esqueça das outras coisas, que você vai estar indo em contrapartida, né? Em contramão aquilo tudo que Deus falou, porque a gente que se envolve tanto com as coisas dessa vida e se esquece de Jesus, e outros que se envolvem tanto, fala: não, mas eu não posso, eu não tenho tempo agora porque eu tenho que poder cultuar, eu não tenho tempo de poder visitar parentes porque eu tenho que estar lá na escola. Não, você deve saber dividir, conciliar o seu tempo. É isso que essa lição vai nos mostrar. Relacionamento, Deus e família. Família e Deus, Deus e família. Devem andar juntos. Por isso que Deus instituiu a família, né? Todo mundo junto num só propósito, que é o único, de adorar o Senhor. Justamente. Isso aí que a nossa lição vai falar hoje. A nossa introdução, ela começa dizendo o seguinte: encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relacionamentos. É justamente o que o nosso amado irmão está falando aqui, né? O relacionamento com Deus e com a família, né? É justamente isso. Obviamente você vai priorizar Deus. Isso, né, é uma coisa que não se deve deixar nunca. E também se dedicar à sua família, né? Nós aprendemos lá no princípio, né, na escola dominical, né, as três sequências, né? Deus,
família e igreja. Né? É uma lição de escola dominical desde lá de trás, desde que eu me converti ao Senhor. Eu ouço sempre os pastores falando sobre isso, né? Priorizar Deus, família e igreja. A gente não pode quebrar essa regra. Tem esse triângulo, né? Justamente. A gente não pode de maneira nenhuma mudar essa posição, que muita gente às vezes pensa, não, é Deus, igreja e por último família. É Deus, família e igreja. Justamente. Porque a adoração, como já disse, começa no seu lar. Então o seu lar deve ser uma sequência disso tudo. Se você tem uma família abençoada, estruturada, uma família feliz, você obviamente vai ter uma igreja feliz. Se a família vem toda ela triste, chateada, cheia de brigas, também isso vai refletir no momento da adoração, no momento do culto. Como que Deus vai receber uma adoração de uma família que está dilacerada? Então é preciso haver união, é preciso haver conexão, é preciso haver perdão, é preciso haver amor. Por isso que vai relacionamento. E Deus aprova quando você e sua família se juntam para poder adorar em espírito e verdade. Justamente. Vamos para o nosso tópico 1, que vem falando sobre os diferentes níveis de relacionamento. Eu vou estar nessa leitura inicial. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo de instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nessa terra, o aspecto relacional. Então nós vamos falar aí sobre esses diferentes níveis, né, de relacionamento que Jesus assim teve aqui no seu ministério terreno. O relacionamento de Jesus com a sua família terrena, o relacionamento de Jesus com Maria e José, seus pais terrenos, e o relacionamento de Jesus com seus discípulos, seus amigos, né? Então, vamos aprender um pouco sobre cada um desses relacionamentos que Jesus teve, porque é válido dizer, irmãos, que Jesus veio ao mundo não espírito, não como nuvem, né? Não como vento, ele veio em forma humana, né? E como em forma humana, ele teve as etapas que nós, como seres humanos, temos. Nós nascemos, né? Crescemos, tivemos infância, né? Tivemos infância. A nossa já passou um tempo, né, Paulo? Já passou um tempo. Tem gente que acha que Jesus nasceu e em um dia, pum, cresceu, ficou grandão. Não. Jesus teve seus momentos, né? Sim. Ele foi amamentado, ele teve os seus cuidados, né? O carinho de Maria, sim, de José com ele, né? Jesus teve seu crescimento como uma criança normal. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Sim. Cresceu, correu, brincou, se machucou, teve os seus problemas, caiu o dente, cresceu o dente. Jesus não foi uma criança normal, não diferente de ninguém, foi normal, tá? Jesus teve a sua infância normal, tá? Ele cresceu, foi ali gradativamente passando pelas fases, né? Que é natural, porque às vezes as pessoas leem a Bíblia, acham que Maria teve Jesus e já, pum, num dia ele era bebê, no outro, não, ele teve os seus momentos, né? Teve amigos, né? Teve amigos. Foi traído, como talvez você também possa ter sido traído, né? A vida nossa é assim, né? Teve um momento de solidão, Jesus se sentiu sozinho, sim, Jesus chorou, Jesus se angustiou, se irritou, em certos pontos ele se irritou. Então o quê? Foi uma natureza comum a nossa, semelhante à nossa. Interessante, né, Paulo, rapidamente aqui falando, que ele veio em forma humana, né? Viveu como um homem de carne, como nós somos, né? E suportou as dores e no final ele venceu. Amém. Né? Então ele nos prova que é possível. É possível. É possível passar por momentos de tristeza, é possível passar por momentos de tribulação, é possível passar por momentos de dores. E no final você ser vitorioso. Só abrindo aqui um parênteses, né? Tem gente que fala assim, mas não prova. Na Bíblia você vai encontrar. No Evangelho de Mateus você vai ver que Jesus foi tentado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus teve fome. Sim. Jesus teve fome.
né? E o inimigo vem, você é o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão para poder o quê? Poder se alimentar. E ele poderia fazer, não é? Então quer dizer, como homem, Jesus se sentiu cansado, Jesus se angustiou no Getsemane, tá? Se angustiou, ele ficou estressado. Por quê? Por causa dos nossos pecados estavam vindo sobre ele. E na cruz, né? Naquele momento ali da aflição, diz o texto, Jesus teve sede. Jesus teve sede. Então olha só, ser humano comum. E outra coisa importante para poder a gente encerrar isso, passar por outro ponto, Jesus fez seu primeiro milagre numa festa de casamento. Você acha que Jesus foi na festa de casamento e só ficou parado? Não. Obviamente Jesus participou dali, não é? Do banquete que estava tendo, se alegrou. Não é? Jesus estava ali, se relacionando. Olha só, relacionamento familiar. Jesus estava numa festa de casamento e ali operou um grande milagre. Justamente. Nosso tópico 1.1, pedir nosso amado irmão evangelista Paulo Eduardo, possa estar nos ajudando? Vamos lá. 1.1, Jesus e sua família terrena. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que incluía uma mulher, Maria, cujo útero abrigou Jesus, um homem, José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus, Mateus 13:55 e Lucas 4:22. Bem como irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também, em sua passagem na terra, na forma de homem, Filipenses 2:8, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. Então, como nós já falamos aqui, Jesus teve mãe, pai e irmãos, né? Vale dizer isso aqui, porque como nós estamos aqui abertamente falando a várias pessoas, né? Muitas pessoas talvez acham, né, que Jesus, Maria apenas teve Jesus. Não, Jesus teve irmãos. Jesus teve irmãos. Então, houve aí, Jesus viveu dentro desse ambiente, né? Uma família, né, constituída por pai, mãe e irmãos. Jesus, ele cresceu, José era carpinteiro, então ele teve esse ofício, ele foi reconhecido como carpinteiro, né? Então ele teve ali, experimentado nos trabalhos, né? Quando nós olhamos no Velho Testamento, fala homens de dores, né? Isaías, livro de Isaías, justamente. Então Jesus assim teve esse momento familiar, né? Sim, foi a vida de Jesus até a chegada do seu ministério. E a nossa lição aqui fala que a educação, né, hebraica, ela incluía instrução religiosa e treinamento em habilidades práticas e necessárias nas atividades diárias. Ou seja, Jesus cresceu sendo ensinado. Sim. E hoje é o que nós devemos passar para os nossos filhos. Ensinar a amar a Deus, ensinar a ler a palavra, a orar, a se dedicar ao Senhor, a ser um bom cidadão, a ser respeitoso, a respeitar as pessoas, a amar as pessoas, agir com justiça, né? Agir com justiça. Então isso é o dever, é o nosso dever. Sim. Tópico 1.2 fala sobre o relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Circuncisão, apresentação ao Senhor no templo, ida para o Egito e retorno, formação em uma profissão, instrução religiosa, entre outros. Um verdadeiro exemplo para os pais de hoje. Outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais, em Lucas 2:51. Enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar o seu ministério. Um verdadeiro exemplo para os filhos. Mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada, em João 19:25-27. Evidente que, após o início de seu ministério,
a prioridade de Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino de salvação, o que nem sempre foi compreendido por sua família. Marcos 3, 21, 35, 31 ao 35 e João 7, de 1 a 9. Interessante, né, João Paulo, que a nossa lição aqui, tópico 1.2, começa falando, né, de Maria e José, né? E Jesus passou por todas as etapas que uma criança natural da sua região ali passou, que é, no caso, a circuncisão, né, que era mandamento de Deus, né? As crianças teriam que ser, os meninos teriam que ser circuncidados, instrução religiosa, né? Instrução religiosa, uma profissão. Então, damos um exemplo de pais dedicados ao seu filho, né? Isso nos abre um parêntese para o nosso dia de hoje. Que exemplo de pais nós temos sido para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Estamos muitas das vezes só cobrando eles que devem isso, devem fazer aquilo outro, né? Ou nós estamos ensinando com os nossos próprios exemplos? Porque muitas das vezes nós falamos, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que fazer isso. E nós? Será que quando ele olha para nós, eles veem tudo aquilo que a gente fala que eles têm que fazer? Né? Então, isso aqui nos abre um leque para discutirmos vários assuntos, mas não vamos nos prender aqui à lição, né? Mas eu deixo para você que nos ouve e que nos assiste, né? Seja um exemplo para os seus filhos. Seja um exemplo para os seus filhos. E outra coisa também, que aqui vem falar que Jesus foi apresentado, né? Foi apresentado ao mundo. Outra coisa que me veio quando nosso irmão estava falando, exemplo, filho de crente não é crentinho. Exatamente. Igual o ditado fala, filho de peixe, peixinho não é. Ditado popular. Filho de crente tem que aceitar Jesus, tem que frequentar a escola dominical, tem que aprender, não é? Tem que se batizar, né? Arrepender dos seus pecados. Mas fala, mas ele é filho, não é? Ou como muita gente fala, ele é o filho do pastor, mas tem que aceitar, porque a salvação ela é individual. Pai não salva filho, filho não salva pai. Como aqui o texto que nós lemos na introdução. Quem salva é Jesus. Então precisa aceitar a Jesus, não é? Se membrar na igreja, não é? Deus assim permitindo, faça, não é? Instrua seu filho da melhor maneira possível, né? Para que ele seja um cidadão dos céus, porque senão coloca em xeque a salvação. Ah, ele é meu filho, então não precisa frequentar a escola, ele é meu filho, não precisa se batizar, ele é meu filho, ó, não toca nele. Não, mas acima de tudo, ele é servo de Deus, tem que ser servo de Deus. Justamente. E a segunda parte da nossa lição vem falando também com relação a Jesus, que ele era subordinado aos seus pais, ou seja, ele era obediente aos seus pais, né? Também aqui abre um outro parênteses, né? Os filhos que respeitem os seus pais. Suma importância. Isso, sem dúvida. É algo que nós temos visto, infelizmente, nos nossos dias de hoje, que está se desgastando, né? Que realmente, às vezes, os filhos não querem mais obedecer aos pais. Muitas das vezes, ouvem pessoas da rua, estão, às vezes, 24 horas na internet, tendo exemplos, né, que não são bons exemplos, né? Mas uma coisa é certa, um filho que ouve o seu pai, um filho que segue os mandamentos do seu pai, ele é bem sucedido, porque certamente o pai, ele quer o melhor para o seu filho. O pai, ele quer que o filho seja bem sucedido, né? Então eu costumo dizer que o sucesso dos filhos também é o sucesso dos pais. É sinal que o pai soube criar bem o seu filho. Então, você que é filho, ouça mais os seus pais,
ouça mais os seus pais, porque eu tenho certeza que pelo tempo de vida que ele tem, ele já passou por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas, e às vezes ele quer te livrar de alguma coisa que às vezes ele já passou lá no passado que foi ruim para ele, né? Então, ouça seus pais. Quando ele fala para você alguma coisa no sentido, não faça isso, não vá em tal lugar, é porque ele sabe que aquilo ali não vai ser bom para você. Então, siga o exemplo de Jesus. Às vezes a gente acha que é chato, né? Que a gente já foi filho, hoje somos, pela graça de Deus, pais. Mas aí quando a mãe falava com a gente achava, mas para que isso? Para que fazer aquilo? Mas estava nos ensinando algo. Então quando seu pai, a sua mãe, seu avô, a sua avó, alguém mais velho do que você, te pedir algo, faça com muito carinho, ainda mais na igreja, na casa do Senhor, tá? Para que Deus possa te abençoar. E em Efésios vai dizer, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas muitos anos sobre a face da terra. Você quer viver bem? Quer viver feliz? Honra teu pai e a tua mãe. Que pai e que mãe que não quer o bem do seu filho? Jesus até falou isso para os discípulos, né? A gente voltando um pouquinho, sobre solicitude de vida. E Jesus falou, vocês não precisam ficar preocupados com o que haver de comer, de beber, vestir. Aí Jesus falou, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, sim, ainda mais vosso Pai Celestial não vos dá também grandes coisas. Então Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos filhos e quer também que a gente seja exemplos para eles em tudo. Amém? Amém. Obrigado aí, nós vamos abrir aqui um leque. Obrigado a todos os irmãos que estão nos assistindo. Obrigado a Mirna, obrigado a Luciano, obrigado a Ana Maria. Deus abençoe, tá? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Amém. Vamos passar para o nosso tópico 1 com 3, do nosso irmão São Paulo. Glória a Deus. Bênção pura. Relacionamento de Jesus com seus discípulos. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus como filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto. João 7,5. Porém, quando pessoas ouviram a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como o Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como sua família. Lucas 8, 19 e 21. Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Efésios 2, 19. Amém. Família de Deus, né? Então, família de Deus inclui todos nós, né? Todos nós. Apesar de não termos um laço sanguíneo, né? Eu considero o nosso irmão evangelista Paulo como um irmão, né? Os discípulos de Jesus, eles eram considerados como a família de Jesus, né? Então, a palavra de Deus até nos fala sobre isso, que há amigos mais chegados que irmãos. Provérbios fala sobre isso. Há amigos mais chegados do que irmãos, né? Então, você ter um bom relacionamento com um amigo, né? Ali naquele momento de luta, de dificuldade, ele vai estar ali com o ombro estendido, um ombro, né, para você deitar, uma mão estendida para te ajudar, né? E não foi diferente com Jesus. Não foi diferente com Jesus. Jesus teve aí seus discípulos e eles foram vistos também como família de Jesus. E em família, Jesus teve os problemas, né, que ele enfrentou. Sim. Mesmo ele sendo filho de Deus, Maria e José sabendo que ele era o filho de Deus, era o Messias, mas os seus irmãos, no entanto, não davam bola, não compreendiam, muitas vezes zombavam, né? Visto que a história, os historiadores contam que depois de tudo, depois da crucificação, que Jesus é morto, Jesus ressuscita ao terceiro dia, que os seus irmãos passam então a crer, não é? Aí então, Judas, um dos seus irmãos, que é o autor, tá? Do livro de Judas, que é antes de Apocalipse, tá? Judas, aquele escritor lá, que escreve lá a carta, é o irmão de Jesus, tá? Irmão carnal de Jesus aqui na terra.
tá? Então ele se converteu depois, né? Creu, mas no momento ali do relacionamento é o que a gente às vezes passa em casa. Você está servindo a Deus, né? E tem gente que fala, ah, mas a minha família, não é? É difícil. Não, continue falando. Eu passei isso no meio da minha família. A minha mãe, que dorme no Senhor, quando ela aceitou a Jesus, houve uma turbulência no meio de casa. Mas ela tinha convicção daquilo que ela estava fazendo. E olha o que Deus fez. Hoje, né, de 9 filhos, hoje somos 8, que uma já dorme no Senhor, juntamente com meu pai e minha mãe. 8, 7 já estamos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, e eu quando aceitei Jesus, eu abracei a palavra, a promessa. Crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então esse verso eu trago comigo, e é isso que tem feito a diferença, né? Ainda que você possa dizer, mas eu estou sozinho em casa. Continue orando pela sua. Essa é a família que Jesus te deu. Como eu disse na lição anterior, não tem família perfeita. Essa é a família que Jesus te deu. Não abandone, não troque a sua família. Tem gente que fala, eu queria estar na família do outro, mas você não sabe o que acontece lá. Você não sabe. Cada um tem a sua cruz. Essa é a sua família. Ame-se e dedique-se a ela e Deus vai te honrar. Amém. Glória a Deus por isso. Nós chegamos então aí ao nosso tópico 2, né? Que fala sobre o cristão e a sua família, né? Então aí, um ponto importantíssimo também para amanhã desse domingo na nossa lição. É importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. Então, nem sempre é o que a gente espera, né? Nem sempre é, mas vamos aqui falar um pouco mais sobre isso daí, né? Nosso irmão Paulo, por favor, tópico 2.1. A importância da coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos. Tiago 2,14 e Mateus 23,3. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua própria família, e que aquele que não cuida da própria família negou a fé. 1 Timóteo 3:5, 5:4 e o versículo 8. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Dentro de casa. Então, olha aí, uma coisa interessante, porque o que é coerência? É harmonia. E interessante que Jesus aqui falou aos escribas e fariseus. E me faz lembrar, quando Jesus chamou eles de sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas podre por dentro. O que eu entendo com isso? Que às vezes lá fora, lá na rua, você é uma pessoa maravilhosa, onde todo mundo gosta de você, gosta de conversar com você, mas às vezes dentro de casa, por fora bonito, mas dentro, que é o principal aí do que a gente está falando nesse momento, você muitas vezes não é. Então tem que haver essa coerência, tem que haver essa harmonia, Se você é bom para quem está lá fora, quem dirá para quem está dentro da sua casa, para quem está juntamente com você, porque na hora da dificuldade é a sua família que passa junto com você. Na hora do problema é a sua família que passa junto com você, Não são aqueles que estão lá fora. Então, se você prega o amor, viva o amor dentro da sua casa. Se você prega a união, viva a união dentro da sua casa. Seja
um exemplo também dentro da sua casa. Cuide da sua família, né? Como foi falado aqui, governar a sua casa, governar a sua própria casa, né? É você ali estar, né, como exemplo dentro da sua casa, né, direcionando tudo, né? Você é homem, né, chefe de família, né? Zele pelo seu lar, faça o seu papel, né, de chefe de casa, né? Você que provê o sustento, você que instrui seus filhos, né? Então faça, né, a sua parte, cuide da sua família. Importância de coerência, né? Que é coesão, que é harmonia. Há um momento de você orar, mas também tem um momento de você agir. Eu aprendi certo pastor, que foi meu grande instrutor, foi quem me discipulou nos meus primeiros meses de convertido. Aqui eu mando também um grande abraço, se esse vídeo chegar até ele, o pastor Disseu Lamin. Ele uma vez, quando eu estava dando a instrução para a gente lá aos domingos, ele estava falando também sobre relacionamento, sobre família. Ele falou, chegou o momento que eu estava lendo a Bíblia em casa. Aí a minha esposa gritou, Disseu, acabou o gás. Aí ele perguntou, sabe o que eu fiz? Aí todo mundo ficou quieto na classe, né? Com medo de responder. Aí ele falou, fiz o óbvio, deixei minha Bíblia e fui comprar o gás. Porque tem horas que você tem que agir, você tem que tomar atitude. Tem hora que não é o momento de você dobrar o joelho ali, agora não. Tem o momento da oração, mas também tem o momento da ação. Não abandone a sua família. Tem gente que abandona a família. Não, o problema é dele. Deixa ele resolver para lá. Eu já falei, não, mas é a sua família. Ajude a sua família. Às vezes você está precisando ligar para alguém que você não fala há tanto tempo. Liga agora. É o momento de ligar. Não é? É o momento de você estar se preocupando. Hoje, como eu falei, muita gente quer estar junto, quer abraçar, quer beijar e não pode. A recomendação é que você se previna um pouquinho por causa dessas coisas que estão acontecendo. Mas ligue para uma pessoa, para o seu irmão, para um familiar seu. Às vezes é preciso pedir perdão. E esse relacionamento com Deus, como que eu posso ter relacionamento com Deus, né? João, lá na sua epístola, ele vai dizer, como que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amar o meu irmão aqui vejo? Estou amando a Deus, mas eu odeio o meu irmão. Não consigo sentar do lado dele no banco, mas eu estou dizendo que ama a Deus. Não ama. A Bíblia diz, João vai falar lá que nos fazemos mentirosos. Mentirosos. Então, é preciso haver essa harmonia, é preciso haver coesão, é preciso dar tempo, é preciso tolerar muitas vezes, tá? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a entender essa lição cada vez mais. Ele nos abre aqui também um precedente aqui, meu irmão. Você que talvez seja o único cristão na sua casa e você acha que talvez já orou muito tempo e não vê a resposta de Deus. Talvez você está orando pelo seu esposo, ou você orando pela sua esposa, orando pelos seus filhos, que talvez cresceram em berço evangélico, mas se desviaram. Continue orando por eles. Continue buscando a Deus, entregando cada um nas mãos do Senhor. Não perca a sua fé nunca, jamais. Porque nós temos grandes exemplos, né? Desde que eu vim para a Assembleia, eu ouço grandes histórias de pessoas que oraram 10, 15, 20 anos, né? Mas a vitória chegou. Então, talvez você seja uma dessas pessoas, né? Que está orando aí há muito tempo. Um filho que está num caminho que não foi o que você orientou, não foi o caminho que você assim instruiu, mas o inimigo veio e ofereceu coisas a ele que muitas das vezes ele achou mais interessante e ele se desviou dos caminhos do Senhor. E você às vezes olha e fala, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não faça isso. Não faça isso. Tem jeito sim. Amém. Porque o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. Glória a Deus. Não é possível para você, não tem jeito para você. Mas o Deus que você serve, esse sim, tudo pode fazer. Glória a Deus.
Receba esta palavra, amém? Vamos lá. 2.2. Quando a família não se converte. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam esta possibilidade. 1 Coríntios 7, 12 a 14, 1 Pedro 3, 1. Lembremos-nos do exposto no tópico 1.2 acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago e Judas, Gálatas 1:19 e Judas, verso 1, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Então é uma continuidade do que a gente acabou de falar aqui, né? Que nem sempre a realidade consiste que todos os membros da família estão servindo ao Senhor. Às vezes não é essa a realidade. Bonito é, né, irmão Paulo, quando a gente pode ver domingo, 7 horas da noite, acho que eu costumo dizer que é a hora do crente. Domingo, 7 horas da noite, uma família que sai pai, mãe, filhos, ou né, pai e mãe, e coloca a sua Bíblia ali debaixo do braço e vai aquela família em direção à igreja, em direção à casa do Senhor. Isso é muito bonito. Eu falo que a coisa mais linda que se pode ver quando eu estou passando de carro é minha família indo para a igreja. Eu acho isso muito lindo, eu também acho isso muito bonito. Sempre eu costumo dizer que é o horário dos crentes, né? É o horário dos crentes. Sempre que você sai desse horário, 6h30, 10 para as 7, 7 horas, você vê que é o horário que todo mundo está se mobilizando a ir para a igreja. É muito bonito. Isso é muito bonito, sem dúvida que isso é muito bonito. Um lar completo, né? Que ora ao Senhor, que busca o Senhor. Isso é muito bonito. Mas isso também nós não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer que isso acontece em todos os lares. Não acontece, a gente sabe, né? A realidade às vezes não é essa. Não é essa. Mas o que nós podemos dizer para você é o que nós estávamos acabando de dizer aqui. Continue dedicando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor, né? Continue entregando a tua família nas mãos do Senhor. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Marcos Paulo, Deus abençoe, e com muita alegria, pastor Silvio, Deus abençoe nosso pastor de honra que está aí nos assistindo. Forte abraço. Deus abençoe, tá, meu pastor? Deus abençoe sua vida, amém? Deus abençoe seu ministério, abençoe a sua família. Nós estamos muito gratos em poder estar aqui participando juntos, né? Podendo trazer uma palavra de Deus para a família dos irmãos. Só aqui pegando aqui este leque, nesse ponto que nós acabamos de ler, irmãos, tem solução para a sua casa, tem solução para a sua família. Amém? Receba essa palavra de Deus. Às vezes você possa estar chorando agora, não é? Como o nosso irmão disse, às vezes alguém está desviado, ou às vezes você está passando por algum problema. Entrega na mão de Jesus. Diga: Senhor, essa família o Senhor me deu. O Senhor me deu. Amém? É minha. E ela será restaurada no nome de Jesus. Não perca a fé. Jesus pode tudo. Amém? Às vezes a gente costuma dizer que às vezes a gente costuma ouvir pessoas dizendo que não tem a família que quer. Mas eu digo a você, às vezes é a família que você precisa. Verdade. Às vezes é a família que você precisa. Você precisa, às vezes, estar nessa família para você, muitas vezes, direcionar essa família. É uma família que às vezes está sem rumo, mas você é luz na sua casa. E através da sua vida, Deus vai direcionar a sua família. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, 2.3. Casamento. Isso mesmo. Instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, ou mundo vindouro, não haverá casamento. Lucas 20, do 27 ao 40. O casamento deve ser também
um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. 1 Coríntios 7, 2 a 5. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Há os que permanecerão solteiros. Mateus 19, 10 ao 12, 1 Coríntios 7, 8 até o verso 9 e do verso 32 a 34. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar-se não significa que, automaticamente, os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nesta terra e no mundo vindouro. Amém? E vem falando então que o casamento é uma instituição divina para a vida na terra, né? Então, é na terra. Então, isso aí tem que ficar bem claro, né, para todos, que o homem, né, e a mulher se casam, mas esse ato, ele é apenas terrestre. Mas a palavra de Deus também faz uma alusão que nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, né? E Cristo como noivo, ele vai vir buscar a tua noiva para morar eternamente com ele. Glória a Deus. Né? Eternamente com ele. Então, né, nós aqui colocamos essa questão do casamento, né, como um ato terrestre, né, um ato terrestre. Mas também fala aqui sobre os que não vão se casar. Não quer dizer que tem que ser uma regra o servo do Senhor casar. Não é que tem que ser uma regra. Até o apóstolo Paulo fala alguma coisa nesse sentido, né? Bom que não casasse, né? Bom que não case. Bom que não case. Mas por causa de tentações, né? É preferível que se case. Isso. Preferível que se case. Né? É melhor casar, ele diz lá no texto, é melhor casar do que viver abrasando. Viver abrasado. Em paixões, né? Em turbulências que vêm na nossa tentações da carne. Que vão te desviar do desviar principal, que é o foco, que é Jesus Cristo, né? Independente, né? O final aqui desse trecho aqui da lição fala que, independente de tudo, o importante aqui é o relacionamento com Deus, quer seja casado, quer seja solteiro. Então deixa eu abrir um leque que é os jovens. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque há muitas coisas aí nesta vida. O crente, como eu preguei na quarta-feira sobre Romanos 12, aliás, quando eu dei o ensino na terça sobre Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mente sadia, mente cristã, mente em Cristo, também brincar com os sentimentos. Aí no mundo se vê muito isso. O jovem, não, namorei 10, 20, 30, isso é questão do mundo. O crente não, o crente vai se resguardar, o jovem, não é? Se você não quer se casar, Deus lhe dá essa autonomia. Nós respeitamos isso, mas que você também respeite aquilo que você fez, o seu propósito com Deus. Não adianta nada falar, eu não vou me casar, mas fica aí, né, se entrelaçando com muitos para lá e para cá, como muitos dizem, esfregando o carro para lá e para cá. Não temos medo, porque temos que falar a verdade. Então não adianta, o seu relacionamento com Deus vale mais do que tudo, não é? Não é namorado, não é esposo, não é esposa que vai te tirar da presença de Deus. Então você deve respeitar isso. E aos que são casados também, não é? Viver em harmonia para que Deus possa abençoar. Sei que não é fácil, às vezes é um momento de lutas, né? Há momentos de muita coisa, mas é preciso, mas principalmente para os jovens. Tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado. Há uma outra palavra que agora me foge à mente, qual é o nome da palavra? Que é flertar. Flertar significa você brincar com os sentimentos das outras pessoas, né? Graças a Deus, no meio cristão, creio que não haja disso, né? Mas no mundo há muito disso, flertar. A pessoa expõe sentimento à outra se apaixona, mas aquela fica brincando. Faz dele gato e sapato, né? Como eu sempre dizia, falava para os jovens lá quando eu estava lá em Pinheiral,
Falava assim, tem gente que faz de tudo por causa do namoro. A namorada fala, sobe lá naquele poste, lá pega aquilo lá, ele vai lá. Sobe naquela árvore lá, vai lá. Aí depois que ele chega, fala, não gosto de você. Isso é brincar com o sentimento das pessoas. Não seja assim. Ore a Deus. Deus vai te dar tudo no seu tempo certo. Se você não vai se casar, Deus vai também te dar os meios para que você possa vencer, tá? Vencer tudo no nome de Jesus. Leia lá a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Lá vai te dar uma instrução melhor daquilo que como você deve agir. Amém. Glória a Deus. Chegamos aí então ao último tópico dessa lição, que é o tópico 3. O tópico 3 da nossa lição vem falando sobre nosso relacionamento com Deus. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus. Isso é algo tremendo, é algo de suma importância para a vida do cristão, né? Que o relacionamento é justamente isso, né? O que é relacionar com Deus, né? E você fala, Deus ouve, Deus fala, você ouve, e isso aí é algo importantíssimo, que Deus muitas das vezes fala e a gente não ouve ou não quer ouvir, né? Mas o relacionamento é constituído assim, né? Então, vamos estar aqui falando um pouco mais sobre isso. É importante estabelecermos prioridades em nosso relacionamento, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Então, vamos entrar aqui no tópico 1.3 com o nosso irmão Paulo. Vamos lá. 3.1, né? 3.1. O amor a Deus. Isso aí. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus, em Marcos 12, 28. Ou seja, principalmente, importância primeiro de todos. É imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve. Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 29 ao 31. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Não tem como a gente falar sobre essa questão de amor a Deus e amor ao próximo sem não mencionarmos aqui o jovem rico. Verdade. Não tem como. Porque isso aqui vai de encontro a todos nós que somos servos do Senhor. Por quê? A primeira pergunta que ele faz, a pergunta que ele faz para Jesus é: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa é a preocupação de todos nós, né? Herdar a vida eterna. Nós servimos ao Senhor, pregamos a palavra de Deus, nós queremos herdar as mansões celestiais. Lógico, é óbvio, todos nós queremos, né? E Jesus ali começa a falar com ele os mandamentos. E ele fala que tudo ele tem guardado. Tudo ele tem guardado. E a gente acha também, da mesma forma, a gente tem guardado todos os mandamentos, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas Jesus é conhecedor do homem não só por fora, mas também por dentro. Glória a Deus. E Jesus vai de encontro a ele e diz o seguinte: vai, vende tudo que tens, doa aos pobres e segue-me. Então Jesus ali não está dizendo que ele tinha que ser miserável, que ele não podia ser rico, mas Jesus estava vendo se ele estava realmente seguindo todos os mandamentos e principalmente o primeiro mandamento: amar a Deus. Quando ele fecha a cara, quando ele se aborrece com aquela palavra, vira as costas e não abre mão do seu dinheiro, ele está mostrando para Jesus que ele ama mais o seu dinheiro
do que a Deus. Irmãos, temos que pregar a palavra de Deus, temos que ler a palavra de Deus, mas temos que também ter a certeza do nosso coração que estamos seguindo os mandamentos de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos instrui isso. Amar a Deus em primeiro lugar. E em contrapartida, Jesus fala para ele poder vender e doar aos pobres. Ele já estava também ferindo o segundo mandamento que Jesus deixou: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se ele achava bom ter tudo, se ele achava bom a riqueza, se ele achava bom ter o que comer, ele tinha que achar isso também para o seu próximo. Ele tinha também que querer isso para o seu próximo, mas não. Ele mostrou que ele não amava a Deus em primeiro lugar, e ele mostrou que ele também não amava o teu próximo. E isso, nós como servos de Deus, temos que deixar nítido, claro isso, que não adianta a gente falar que não bebe, não fuma, não vou em carnaval, não vou em festa. Isso nós não devemos fazer, certamente não devemos. Mas será que nós estamos também priorizando Deus na nossa vida? Será que estamos também amando o nosso próximo? E amar o nosso próximo não é amar o meu irmão, como eu amo o nosso irmão Paulo aqui. É fácil amar o nosso irmão Paulo, né? Um servo do Senhor, um exemplo. É fácil amar o irmão Paulo. Amar os seus inimigos, amar aquele que não te quer bem, amar aquele que muitas das vezes quer te destruir, né? É entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, converte essa pessoa, muda o coração dela. Senhor, eu quero amar o meu próximo, o que eu quero bem para mim, eu também quero para o meu próximo. Tenha certeza que isso agrada o coração de Deus. Tenha certeza que Deus assim se agradará de você. Amém? Glória a Deus. 3.2. Discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório, após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos depararmos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão, Lucas 12, 49 a 53, e aborrecer, Lucas 14, 26. Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião de opinião e conduta, e a amar menos, como indicado em Mateus 10, 37. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Salmos 27, 10 e Hebreus 13, de 5 a 6. O nosso texto de referência, né, vem falando sobre Lucas 14, né, citado aqui no tópico 3.2. Nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Irmãos, quando você lê aqui o versículo de número 26, que diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez você olhando assim de princípio, você vai falar ou vai pensar: mas então eu tenho que aborrecer a minha família para eu ser discípulo de Jesus? Não é isso, jamais. Jesus não veio provocar divisões, Ele não veio provocar divisões, não é isso que Ele está dizendo aqui, né? Na verdade, essa situação é quando você se vê num momento em que você tem que buscar a Deus, né? Ou você se vê numa situação entre Deus e a sua família. Você tem que priorizar Deus.
Primeiro a Deus. É o que a gente falou aqui sobre o triângulo, né? Priorizar Deus. Mesmo que muitas das vezes você tenha que aborrecer alguém, mas priorizar Deus. Lógico, voltamos a dizer, você não vai arrumar uma briga ao ponto de você sair de casa, ou ao ponto de casamentos se separarem. Não é esse ponto que a gente quer chegar. Não é isso, né? A gente tem que deixar bem claro isso aqui, né? O que a gente está falando aqui é uma questão de priorizar Deus, né? E que nenhum laço terreno possa ser maior do que a sua lealdade a Cristo. Ao ponto de que nosso irmão falou aqui a respeito de namoro, né? Isso acontece muitas das vezes em jovens ou em pessoas onde há um julgo desigual. Sim. Às vezes aquela moça ou aquele rapaz está dentro da igreja e o seu namorado ou namorada não é. Aí vem uma situação de uma festividade, uma coisa assim terrena. Vamos citar um exemplo aqui de carnaval, por exemplo, né? Um exemplo que a gente pode estar citando. Vamos no carnaval. Aí o que você vai fazer numa situação como essa? Não, eu vou para não aborrecer meu namorado. Eu vou para não aborrecer minha namorada. Jesus entende. Então tem que falar, eu vou ganhar ele. Eu vou ganhar ele, eu vou ganhar ela. Né? Ganha. É muito mais fácil se perder. Quem convence é o Espírito Santo. Justamente. Então, é preciso que você entenda isso. Quando fala em aborrecer aqui, é você estabelecer, não, a minha prioridade é Cristo. Você quer caminhar comigo para a igreja? Você quer caminhar comigo para Jesus? Amém. Vamos juntos. Agora, ir com você para as coisas do mundo, eu não vou. É a hora que você tem que haver aí um consenso, né? Para que não precise chegar ao ponto de haver uma separação, mas que haja assim um respeito. Já que você é serva de Cristo, você é servo de Cristo, continue no seu pensamento, continue na sua fé. E o seu companheiro ou companheira, se tiver que ir, você ora a Deus e deixa ele ir, né? Você jamais vai colocar o seu companheiro, a sua companheira, os seus filhos na frente de Deus. Isso jamais. Correto, irmão? Deixa eu falar aqui alguma coisa sobre esse dissensão e aborrecer. Eu posso falar sobre a minha conversão. No momento que aceitei Jesus como meu Salvador, eu tive de escolher entre os desejos que eram do meu pai, quando ainda vivo e não servia a Deus, que era que eu seguisse o caminho, o trilho que a família tinha para mim. Nós crescemos envolvidos no futebol, não é? E o meu tio tinha um time e eu estava inserido dentro dele junto com meu primo, que hoje é jogador profissional, está aí para os recantos do país. Mas chegou um certo ponto em que eu tomei uma decisão e eu segui Jesus. Quando Jesus fez a obra na minha vida, eu abandonei tudo. Na mesma hora eu larguei o que eu estava fazendo, eu estava num campo de futebol, eu larguei aquilo e corri para a casa de Deus, aonde eu aceitei Jesus. No dia seguinte, tudo mudou na minha vida. No dia que eu aceitei Jesus, ali já foi a mudança espiritual, tudo. Me senti salvo, leve, livre. Mas no dia seguinte, encarar a escola, né? Que foi logo assim, depois que meus amigos souberam que eu tinha me convertido, foi um dos piores momentos da minha vida, em que parecia que eu estava igual hoje, né? Que é essa epidemia, essa pandemia, melhor dizendo, em que as pessoas estão afastadas umas das outras. Ninguém chegava próximo de mim. Parecia que eu tinha uma doença. Mas o que me ajudou a vencer foi que eu priorizei Deus. E Deus foi, através da sua misericórdia na minha vida, fazendo com que os outros passassem também a me ver que eu não tinha mudado apenas por um querer. Era uma necessidade da minha alma. E essa talvez seja a necessidade da sua alma, em que você tem que abrir mão
A Bíblia vai dizer, e eu um dia preguei, sobre Levi. Levi que é Mateus. Jesus, quando passa por aquela coleteria ou alfândega, diz o texto que Jesus preferiu passar por onde estava Levi, ou Mateus, como muitos queiram. E ali, quando ele passa por ali, Jesus diz, vem e segue-me. O texto vai dizer que na mesma hora, ele não pensou duas vezes, ele parou e passou a seguir a Jesus. Isso não quer dizer que ele abandonou a sua família, não, mas ele tomou um propósito, eu vou seguir a Jesus. E a sua família depois foi salva. Jesus foi até a casa dele, fez tudo, Jesus estava, não é? Ali entre os discípulos, mas é preciso também você tomar uma posição. Às vezes falar a verdade vai aborrecer alguém, mas você é servo de Deus. Às vezes alguém vai te chamar para fazer algo, você não pode fazer, você é servo de Deus. Então tomar sua posição. Ah, mas eu vou aborrecer ele. Antes aborrecer ele do que entristecer a Deus, entristecer o Espírito Santo. Então tome o rumo certo para você vencer. E aqui o comentarista Laurence Porter escreveu: não é que o homem precise detestar os seus familiares, mas que eles devem tomar o segundo lugar depois do Senhor no meu coração. Tá? Então, aprenda isso. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tópico 3.3, que é o último tópico da nossa lição. Estamos chegando ao final. Deus abençoe nosso amado irmão, pastor Ananias Simões. Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado. Expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5, 18 ao 33. É interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo: comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 ao 33. Porém, também estão expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus, assim como Efésios 6, de 1 a 9. Nesses textos, há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo: sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Amém. Nós vemos aqui então que Jesus é o referencial na vida do cristão, sem dúvida, né? Em todos os momentos. Aqui vem descrevendo aqui a respeito de como nós podemos olhar para Jesus, né? Através da palavra de Deus, e trazermos isso para o nosso dia a dia. Na verdade, isso é um discipulado, né? Quando nós olhamos para Jesus, a vida de Jesus, nós trazemos isso para o nosso dia a dia. Isso agrada a Deus, né? Amar como Jesus amou, né? Se dedicar às pessoas, aos outros, como Jesus assim dedicou, né? Sabendo se posicionar, né? Sabendo a hora certa de falar. Isso para nós é um exemplo a ser seguido, é um referencial, é justamente o que está dizendo aqui, é um referencial. Jesus Cristo é o nosso referencial, né? Assim como a gente olha às vezes uma pessoa na terra e a gente fala assim, como eu até estava brincando aqui antes, eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano, né? Jesus assim tem que ser principal na nossa vida. Nós temos que olhar para Jesus e seguir a Jesus, né? Tudo que ele fez, da forma que ele fez, porque quando nós olhamos para Jesus e seguimos tudo aquilo que Jesus nos deixou, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Certamente nós estaremos crescendo, mas crescendo, irmãos, espiritualmente. Isso é o que é mais importante na vida do cristão, crescer espiritualmente, né? É que às vezes nós somos como crianças ainda, né? Imaturos, estamos aí, muitas vezes não entendemos, não compreendemos, ou somos como crianças mimadas, né? Eu quero, né? Mas no plano espiritual não é assim.
temos que crescer espiritualmente, seguindo os passos de Jesus. É isso que nós temos que ter na nossa vida, é isso que nós temos que colocar em prática na nossa vida. E uma vida espiritual abençoada, você que é servo de Deus sabe bem o que eu estou dizendo. Ter uma vida espiritual abençoada, isso reflete na sua vida material, sem dúvida. Uma vida material abençoada não quer dizer que a sua vida espiritual é abençoada, não. Não quer dizer. Mas uma vida espiritual abençoada, agraciada por Deus, agradando a Deus, isso certamente vai refletir na sua casa, vai refletir na sua família, vai refletir no seu trabalho, né? Como aquela mulher pôde olhar ali quando o profeta Eliseu passou, né? Vejo que ali vai um santo homem de Deus. As pessoas olharem para você e ver um referencial de servo de Deus, é porque você está seguindo os passos de Jesus. É isso que nós temos que ser exemplos. Como embaixadores de Cristo aqui na terra, nós levamos a palavra de Deus, nós defendemos a bandeira de Cristo. Glória a Deus. E não adianta eu ser o certinho na rua, o certinho na igreja, e às vezes em casa não ser, ou às vezes em casa eu sou, mas na rua eu não sou. É em todo tempo. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. É em todo tempo, irmãos. É em todo tempo. É assim que Deus quer de cada um de nós. Amém. Amém? E sobre o que o nosso irmão falou aqui, ter uma vida espiritual abençoada, né, não nos isenta de nossas responsabilidades diante de Deus e da nossa família. Sou abençoado, amém, mas às vezes não ora mais, não jejua mais, não se consagra mais, não ama mais o próximo, né? E as nossas responsabilidades na família. Sou abençoado, larga a família para lá, não ajuda nos deveres de casa, aí se inclui pai, mãe, filhos, né? Família, tem que viver a harmonia, um ajudando o outro nas responsabilidades, não é? No que tange ao culto, eu vou para o culto, não é? Vamos caminhar, vamos viver, né? Vamos andar juntos. Como a gente falou, é lindo ver uma família indo junta para a casa de Deus. Mas é ruim também ver quando um vai e o outro procura outro rumo, que não seja da adoração ao Senhor. Então, valorize seus filhos, valorize sua casa, valorize a sua família, mas sobretudo, tenha Deus como o número 1, a prioridade da sua vida e dos seus relacionamentos. Deixa eu só ler isso aqui. É preciso estabelecer prioridades em nossos relacionamentos, tendo sempre como referencial o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Sem dúvida, a prioridade é do Senhor. A prioridade é do Senhor, né? E vamos estar lendo aqui a nossa conclusão, já encerrando a nossa lição nesse domingo. Que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus, né? Então, é aquilo que estávamos falando aqui. Busca o Senhor em primeiro lugar, né? Tenha uma vida espiritual saudável. Isso é importante. Ter uma vida espiritual saudável. Como nosso irmão falou aqui, né? Para ter uma vida espiritual saudável, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a palavra de Deus. É assim que nós alimentamos o nosso espírito, né? Uma vez eu fiz uma pergunta numa classe, né? Na batalha entre a carne e o espírito, quem é que vence? Alguns responderam a carne, outros responderam o espírito. Mas a resposta que eu dei para a classe é a resposta que eu vou dar para vocês aqui. Na batalha entre a carne e o espírito, vence aquele que você estiver alimentando.
Então alimente seu espírito, busque o Senhor, porque isso vai refletir na sua família, na sua vida, num todo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém. Então assim nós encerramos essa nossa lição, né? Encerramos esse trimestre com essa lição número 13 que nós estudamos. Muito obrigado a você que esteve conosco, a você que nos ajudou, a você que esteve nos assistindo. Obrigado, se nós não citamos o seu nome, mas muito obrigado pela sua ajuda, por estar aqui conosco, não é? Encerramos esse trimestre, acabamos esta lição e que ela seja de grande valia para a sua vida. Guarde a lição, tá? Tenha lá um lugar específico para você poder guardar ela, assim como eu tenho muitas, desde a minha conversão, eu tenho guardado algumas lições e elas têm sido de grande valia, não é? Grande valia. Quero aqui agradecer mais uma vez ao nosso irmão, o presbítero José Cláudio, que esteve conosco. Deus abençoe o nosso irmão, obrigado pela ajuda aí, pela palavra. Deus abençoe a igreja em abarracamento, qual nosso irmão ali está, pela misericórdia de Deus, na direção, né? Aquela igreja ali, onde ali tem história, tá? Ali começou todo o trabalho do campo e nós também queremos já falar para os irmãos que o livro, tá? De 40 anos do Ministério de Madureira em Rio das Flores, tá? Do campo de Rio das Flores, já está à venda, tá? Então você se conecte lá com a nossa pastora Marli, pastor Pedro, tá? Pastor Benedito Alves, que foi o autor desse livro. Deus abençoe o nosso pastor. Tá lá tudo escrito lá. Você que não conhece a história da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do campo de Rio das Flores, você vai ter acesso a esse livro. 40 anos, tá? De Ministério de Bênção. Nós tivemos ali no culto, né? De 40 anos de trabalho ali, foi bênção. Histórico, né? É, histórico. E Deus possa abençoar os irmãos. Adquira lá o livro, entre em contato, tá? Não deixe de adquirir ali esse livro. E aos irmãos, nós queremos agradecer aos irmãos da nossa igreja afiliada no Carmo, na pessoa do pastor Sebastião, Ângelo, dirigente, a sua esposa, o pastor Silvio, nosso pastor de honra. Deus abençoe. A igreja afiliada lá em Vassouras, pastor Wilson Monteiro, juntamente com toda a sua família, demais obreiros, ali não só a congregação do bairro São José, a igreja afiliada ali do bairro São José, mas também a congregação ali do bairro Ponte Funda. Deus abençoe os irmãos. Também queremos agradecer os irmãos da igreja afiliada do Carambita, o evangelista Gilvan, pastor Benedito Alves, pastor de honra lá da igreja, vice-presidente do campo. Deus abençoe os irmãos. Aos nossos amados da igreja afiliada no Vadinho Fonseca, aonde estamos ali, pela misericórdia de Deus, junto do presbítero Jonas e o presbítero João Santos. Deus vos abençoe grandemente. Aos irmãos do Formoso, da nossa congregação aqui em Formoso, Deus abençoe o presbítero Gustavo, sua esposa, todos os demais obreiros, que a bênção de Deus seja sobre vocês. Amém? Deus vos abençoe, junto do evangelista Timóteo e do presbítero irmão Antônio Ribeiro. Deus abençoe. Aos irmãos ali da nossa subcongregação ali em Três Ilhas, presbítero Francisco, presbítero Alex, todos os demais irmãos, Deus os abençoe no nome de Jesus. Da igreja em abarracamento, nós já falamos, presbítero José Cláudio, irmão Altivo, né? Todos os demais irmãos, sua esposa diaconisa Maristela, a missionária Marisa. Deus abençoe os irmãos ali, que estão ali trabalhando para a obra do Senhor, não é? E também a nossa sede. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Pedro, a pastora Marli, todos os demais obreiros, evangelista Raul, evangelista Leontino, missionária Miriam, evangelista Toniel, todos os irmãos demais obreiros, a igreja, enfim, todo o campo. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado, tá? Não se esqueça do seu propósito, tá? Estamos no jejum aí até as 12 horas de hoje, sobre o propósito que o nosso pastor pediu, né? Sobre o tema Deus sara esta nação, né? Onde nós cremos no poder de Deus para poder sarar deste mal que assola a humanidade. Então continue orando, visite as nossas igrejas, tá?
Se você precisa de uma palavra de ajuda, você fala assim, mas a igreja está... Os templos podem até estar de porta fechada, mas a igreja continua atuante, a igreja continua agindo. Então, se você precisa de uma ajuda, de uma oração, de um aconselhamento, procure os canais da igreja, procure alguém da igreja, se informe. Está aí o nosso Facebook, tá? Você pode procurar lá, não só nós, mas outros irmãos, tá? Mas se você quer um pedido de oração, mande para nós vamos te atender, nós vamos chegar até a sua casa, mande lá o seu pedido que nós vamos estar te ajudando. Mais uma vez, então, muito obrigado ao nosso amado irmão que nos atendeu, tá? Um abraço a toda a sua família, obrigado à minha esposa, ao meu filho, que ficou lá na sonoplastia. Vem cá, Paulica, dá uma paz do Senhor aqui para os irmãos, ele estava lá nos ajudando, fica aí na sonoplastia aí, né? Mas que Deus abençoe os irmãos aí. Está ele aí, né, fazendo a obra de Deus. Nós vamos orar e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Se quiser estar conosco, logo mais às 18 horas nós estaremos adorando ao Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar no nome santo de Jesus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor. Te louvar, ó Pai, por esse dia, por esta manhã de domingo, Senhor, que passamos meditando na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta lição que acabamos de encerrar, Senhor. Vem falar sobre relacionamento cristão, Deus e família, Senhor. Pai, nos ajude, Deus, ó Senhor, a trilhar o melhor caminho, ó Pai, andar em harmonia, não só, Senhor, dentro da nossa família, mas com todos aqueles que nos cercam. Que a Tua bênção seja sobre as famílias da terra, que a Tua família, Senhor, a família de Deus, seja abençoada, Senhor. Que todos possam ser alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua vontade. Abençoe o nosso domingo, dá-nos, Senhor, a Tua paz, a Tua bênção. Abençoa todos os irmãos, Senhor, os nossos propósitos, tudo aquilo, Senhor, que temos feito, Senhor, e aquilo que o Senhor nos propôs a falar nesta manhã. Abençoa cada um, Senhor, que esteve conosco, esteve conectado, mesmo aquele que ainda não te serve, Senhor. Entra nessa casa, entra nesse lar, Senhor, glória a Deus, faz a obra, traz, Senhor, faz transformação, Senhor, liberta para a glória do Teu nome. Derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua paz, a Tua maravilha, e que o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade seja conosco. Por tudo nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos no nome santo e sacrosanto de Jesus, Teu Filho que vive e reina para sempre. Amém, amém, amém. Pedir ao nosso irmão que nos despeça na bênção apostólica e que você tenha um domingo abençoado no nome de Jesus. Desde já, muito obrigado. E às 18 horas nós estaremos aqui, permitindo Deus, para o nosso grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Um forte abraço a todos os ouvintes aí, que a paz do Senhor chegue no teu lar, na tua casa, e que essa palavra, essa lição que foi aqui lecionada na manhã desse dia, possa fazer diferença na sua vida, tá? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Que todos possamos dizer amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.